castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. É uma alegria poder chegar até na tua casa para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Como tu pudeste ver, nós queremos nessa manhã conversar sobre um tema que diz assim: novos tempos sim, mesmo desafio. A pandemia e a explosão do mundo virtual colocou a igreja diante de grandes desafios. Talvez os maiores desafios que nós já vivemos na era moderna. A pandemia nos tirou de dentro da igreja, nos mandou para casa e nos colocou o mundo virtual dentro de casa. Tivemos aí um crescimento absurdo da internet, das atividades, e não só no âmbito da igreja, mas em todos os setores, em todos os âmbitos. Documentos que antes eram feitos presencialmente, agora podem ser feitos via internet e por aí vai. E tudo isso trouxe um grande desafio para a igreja, e esse grande desafio tem a ver com trazer o povo de volta. O que a gente escuta de vez em quando é que pessoas dizem assim: é tão confortável sentar na sala de casa e assistir a mensagem pela Smart TV, pelo notebook, pelo celular. É tão confortável, é tão bom. Mas é muito bom também a gente estar na comunhão dos irmãos. E trazer essa consciência de volta tem sido um exercício bastante grande, porque as pessoas têm preferido o mundo virtual. Um outro desafio para a igreja, o trazer de volta o comprometimento com a igreja, o comprometimento com a comunidade. Então nós estamos diante de novos tempos, de novas realidades, de novos momentos, não há dúvida disso. Não há como a gente questionar isso. Mas tem uma coisa que não muda, tem algo que não muda. E eu quero trazer aí ao teu coração, à tua mente, essas duas coisas que não mudam, a partir de um texto da Sagrada Escritura, do livro histórico que nós temos no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, os versículos 1 a 19, que eu leio na nova versão transformadora da Sagrada Escritura. Diz assim o texto bíblico: enquanto isso, Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças.
Esse texto bíblico, queridos e amados do Senhor, ele nos apresenta duas grandes verdades sobre o Evangelho. Nos apresenta duas grandes verdades sobre a igreja. A primeira delas é o fato de que Deus ele age do jeito que Ele quer. Deus ele age do jeito que Ele quer. A primeira lição, a primeira ação que nós vemos aqui nesse texto bíblico é um Deus que age na igreja, um Deus que age na comunidade, um Deus que age na vida das pessoas. É Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus quem escolhe, é Deus que faz acontecer. A ação primeira em toda a comunidade não é nossa, é de Deus. É Deus que fala aos corações, é Deus que nesse momento está inquietando pessoas, é Deus que nesse momento está, através do Espírito Santo e dos acontecimentos, falando com as pessoas. É Deus. Toda a ação que acontece na igreja é Deus agindo primeiro. Se tu e eu confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, isso não é por nosso mérito, por nosso esforço, mas isso é porque Deus se revelou a nós. É porque Deus fez com que tudo isso que nós ouvimos a respeito da palavra faça sentido. A ação primeira não é do ser humano, a ação primeira é sempre de Deus. E aqui nós vemos então um homem chamado Saulo, alguém altamente intelectualizado, alguém altamente comprometido com a sua experiência religiosa judaica. Aqui nós vemos Saulo, um homem muito bem formado numa das melhores escolas rabínicas daquele tempo, a escola de Gamaliel. Ele mesmo vai dizer isso mais adiante no livro de Atos. Formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores biblistas daquele tempo. Um homem altamente comprometido com a sua experiência religiosa, que está realmente preocupado com a pureza da palavra. Por isso ele está perseguindo cristãos, porque ele não conhecia a Cristo ainda. E de repente a sua doutrina, aquele ensinamento que ele aprendeu com seus pais, que ele aprendeu com seus professores, toda a sua história, toda a sua cultura, toda a sua experiência religiosa está sendo minada ou está sendo infiltrada por uma outra doutrina em que, a partir da sua experiência de fé judaica, diz que Jesus é o Senhor. E aí então ele começa com isso, uma verdadeira cruzada, uma verdadeira busca por eliminar qualquer ideia, qualquer teoria, qualquer forma de espiritualidade, qualquer experiência religiosa que não seja a sua. Ele está bem intencionado. Olhando a partir da ótica dos israelitas, ele está bem intencionado. Mas no meio do caminho acontece alguma coisa. Deus literalmente derruba ele no chão. Deus literalmente fala com ele. Deus literalmente mostra para ele que ele está trilhando um caminho de engano. Deus literalmente cega ele. Deus literalmente faz com que ele repense toda a sua ação. Deus obriga ele a repensar a sua vida. Queridos, se pessoas chegam à fé, se pessoas se comprometem, se pessoas se integram na comunidade, isso não é ação humana, isso é ação de Deus. Isso não é ação humana, porque é Deus que age, é Deus que faz acontecer. O mundo, tudo que existe surgiu a partir da ação de Deus, e assim também é na fé. É Deus que fala, é Deus que age, é Deus que convence, é Deus que mostra, é Deus que enfim faz a coisa acontecer. Mas daí talvez tu estejas te perguntando, tá, mas e por que aquela pessoa por quem eu estou orando há tanto tempo ainda não teve um encontro com Deus? O fato de ela não ter tido um encontro com Deus não quer dizer que Deus não tenha falado com ela. Por quê? Porque é Deus que fala, mas o ser humano precisa reagir. Deus inquieta, Deus questiona, mas o ser humano precisa reagir a isso. Mas muitas vezes, a gente sabe como é isso nos relacionamentos humanos, também pessoas não reagem aos nossos estímulos, pessoas também não reagem às nossas falas, pessoas não reagem às nossas investidas. E por isso, a gente também entende que
o fato de pessoas não estarem se comprometendo com o Evangelho, se comprometendo com a comunidade, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Nosso Deus é um Deus que constantemente vai de encontro ao ser humano, fala, questiona, argumenta, convence e por aí vai. Mas então por que as nossas igrejas não estão cheias? Porque Deus não está falando? Sim, Deus está falando, mas depende também do ser humano responder, reagir a isso. E a reação de Paulo diante da fala de Jesus foi uma reação de silêncio, porque Paulo ficou cego por 3 dias, ele não enxergou. Ele foi levado para Damasco, ele foi hospedado na casa de alguém e ele ficou em silêncio por 3 dias. Por 3 dias ele ficou ali matutando, pensando. Por isso, queridos, a ação de Deus é uma ação que sempre tem como objetivo trazer o ser humano de volta ao Criador, trazer o ser humano de volta a Deus. Mas isso tem um tempo. E infelizmente tem pessoas que eu acho que vão morrer sem sequer reagir ao que Deus fala. Porque escutam, mas não reagem. Porque reagir ao que Deus fala, reagir ao que Deus fala a nós, significa entregar os pontos, entregar o controle, entregar o domínio sobre a nossa vida. Quando Paulo fica 3 dias cego, quando Paulo fica 3 dias recluso, esperando a visita de Ananias, ele precisou esses 3 dias para repensar toda a sua teologia, para repensar toda a sua existência, toda a sua experiência religiosa. Foram 3 dias em que a gente não sabe o que se passou com Paulo, mas certamente foram momentos em que Paulo repensou toda a sua existência. No tempo de Deus e no tempo de Paulo. A primeira, apesar dos desafios que nós temos, apesar dos novos tempos que estão diante de nós, apesar dos novos cenários que se descortinam à nossa frente, ainda assim, nós não podemos esquecer que a coisa acontece, que tudo acontece no tempo de Deus, do jeito de Deus. Por isso também, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se tu tens orado por alguém, se tu tens dobrado o teu joelho pelo casamento de alguém, pela conversão de alguém, por uma causa, tu tens dobrado o teu joelho, continua dobrando o teu joelho, continua orando, porque o fato de estar demorando a acontecer não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Mas é como eu falei, o ser humano precisa reagir ao que Deus fala. E tem pessoas que demoram a reagir. Tem pessoas que levam anos até reagir. Tem pessoas que precisam, às vezes, experimentar o fundo do poço, o lamaçal, para daí, de repente, dizer, poxa, mas agora tudo que eu ouvi está fazendo sentido. E outros não, outros reagem de maneira mais rápida, de maneira mais imediata, porque são mais fáceis de convencer. Mas o fato de Deus estar demorando a agir não significa que Deus não esteja agindo, porque tudo o que acontece no mundo espiritual, na experiência religiosa cristã, na fé cristã, tem como pressuposto o fato de que Deus está na frente, fazendo as coisas acontecerem. Por isso, esses novos tempos que se descortinam diante de nós, como comunidade luterana do Fundo Canoas, como igreja luterana, como pessoas que se reúnem em nome de Jesus, todos esses desafios que nós temos aí, eles não podem ser maiores do que a certeza de que Deus está agindo, E nesse agir de Deus, também vão sendo quebrados os paradigmas. Por exemplo, um paradigma que está sendo quebrado com a pandemia e o pós-pandemia é a questão do limite geográfico das paróquias. Se a gente pensa, por exemplo, há 50 anos atrás, a pessoa que morasse em Lontras, uma cidade aqui próxima, em alguma cidade do Paraná, ele deveria ser membro lá, no Paraná, na sua cidade. Hoje isso está muito mais fluido. Tem pessoas que nos acompanham, e talvez tu estejas aí agora me acompanhando, que moram em outro estado.
pessoas que contribuem com a comunidade luterana do Fundo Canoas, que moram em outro estado. E aí eu te pergunto, essas pessoas, se elas acompanham a comunidade, se elas acompanham a palavra, se elas ofertam, elas são ou não são membros dessa comunidade? Está me entendendo? Esses novos desafios, eles nos levam obrigatoriamente a questionar os paradigmas, ou seja, aquelas verdades que estão estabelecidas, que precisam ser questionadas. O que significa ser membro de uma igreja nos dias de hoje? Mas uma coisa a gente não pode esquecer: Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua tocando corações, Deus continua, o Espírito Santo de Deus continua inquietando corações, inquietando vidas, fazendo com que pessoas tenham encontros com Jesus. Esses desafios que nós temos, esses novos tempos, esses novos cenários, eles são desafiadores sim, mas nós não podemos esquecer do pressuposto número 1. Deus está agindo nos corações das pessoas. Deus está agindo no coração do ser humano. Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está questionando, Deus está desafiando, Deus está consolando, Deus está trazendo vida, Deus está trazendo esperança, Deus está trazendo a ânsia por uma nova vida, por uma nova existência. Isso não pode ser questionado. Que Deus é um Deus que age. Que Deus é um Deus que age. Assim como Ele agiu com Pedro, com Paulo e com tantos outros apóstolos e discípulos. Mas aí vem uma pergunta que talvez tu estejas fazendo. E por que demora tanto? Porque muitas pessoas têm tempos, têm times diferentes. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Deus está agindo nessa comunidade. Deus está agindo aqui entre nós. Deus está agindo nesse bairro onde fica a nossa igreja. Deus está agindo. Nós precisamos entender que também existe uma segunda ação, uma segunda lição que nós tiramos a partir dessa história da conversão de Paulo, de Saulo e do encontro dele com Ananias. É uma segunda ação, é uma segunda lição que a gente tira, que justamente quer nos remeter a esses novos desafios na certeza de que isso também não muda. A primeira delas, que nós vimos até agora, é: Deus continua agindo, Deus continua falando, Deus continua inquietando, Deus continua desafiando, Deus continua agindo. Isso é fato. E mesmo que a gente não faça nada, Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar falando. Deus vai continuar aquietando. Mas a segunda lição, a segunda ação que nós aprendemos aqui é que existe algo também que o discípulo de Jesus precisa fazer. A primeira delas nós vimos. Deus agiu, derrubou o Paulo, questionou o Paulo, colocou o Paulo para fora do cenário principal, colocou ele nos bastidores por 3 dias, pensando, reavaliando, questionando a sua existência, a sua experiência, a sua vivência de fé até aquele momento. Só que agora vem a ação de Deus na vida do discípulo. A ação de Deus na vida do discípulo. E o Ananias é o escolhido. Ananias é um discípulo que compreendeu a fé em Jesus, que compreendeu quem Jesus é, que compreendeu tudo o que aconteceu na Páscoa e que vive a partir disso. E Ananias está orando, e nessa oração ele escuta a voz de Deus dizendo: Ananias, percebam, é um chamado pessoal, é um chamado individual, pessoal. O nome de Ananias é pronunciado, para que não haja dúvidas do que Deus tem a dizer. É para o Ananias. É para ele, não é para o vizinho. A oração não se enganou, Deus não se enganou na resposta, é para o Ananias. Deus diz: Ananias, é tu mesmo. Ananias, é o seguinte, nesse momento está orando um homem chamado Paulo, um homem chamado Saulo. E esse homem teve uma visão de que um Ananias chegaria na casa dele para conversar com ele.
Quando Ananias escuta isso, Ananias talvez pensasse, poxa, mas eu? Tanto que ele diz para Deus, as notícias que eu ouço a respeito desse homem não são boas. Um homem truculento, violento, que está aqui em Damasco justamente para prender cristãos. E Deus diz, olha Ananias, ele foi escolhido como instrumento precioso. E Ananias então é chamado a agir também. O alcance do Evangelho, o alcance do trabalho de uma igreja, o alcance do trabalho do Evangelho tem a ver, em primeiro lugar, com a ação de Deus, mas em segundo lugar, com a nossa ação enquanto discípulos. O discípulo de Jesus, obrigatoriamente, precisa entender que ele é chamado a se envolver na ação de Deus. Ele é chamado a ser instrumento de Deus para alcançar aqueles que Deus já está falando, aqueles para quem Deus já está falando, aqueles para quem Deus está movendo o coração. Está entendendo aqui qual é a ligação? Ananias estava orando e Deus coloca na vida dele a possibilidade a completar a obra que Deus começou na vida de Saulo. E aí Ananias, ele está com medo. Ele está com medo. Porque, poxa, as notícias que a gente tem a respeito de Saulo é de que ele é um matador de cristãos. Ele está com medo. Mas Deus diz para ele, não, aconteceu uma transformação. Deus revela para o Ananias que o Paulo não é mais o mesmo. Ananias era discípulo de Jesus. Era alguém que teve um encontro com Cristo. E que agora então tem o privilégio de poder participar desse processo pelo qual Saulo está passando, que é o processo de encontro com Deus. Talvez o encontro de Ananias com o Senhor tenha sido mais tranquilo. Com Paulo a coisa foi um pouco mais complicada, porque Paulo talvez tivesse mais resistências ao falar de Deus, ao coração dele. Mas fato é que o discípulo Ananias, ele ouve e ele responde aquilo que Deus fala. O discípulo é alguém que se envolve naquilo que Deus está fazendo. O discípulo é alguém que se envolve naquilo que Deus está querendo fazer no lugar onde ele está. Ao nosso redor, ao teu redor, ao meu redor, existem pessoas para quem Deus está falando. Ao teu redor, ao meu redor, existem pessoas que estão com o coração sendo trabalhado por Deus. Cabe a nós orar e pedir, Senhor, me mostra essas pessoas para que eu possa ajudá-las a ter um encontro verdadeiro contigo. Uma das questões que os discípulos de Jesus esquecem é que nós precisamos incluir nas nossas orações também o pedido por direcionamento de Deus para que Ele nos conduza àqueles que estão tendo seu coração moldado e trabalhado pelo próprio Cristo. Porque às vezes a nossa vida com Deus, o nosso viver a fé, meio que se resume a pedir coisas a Deus. Eu preciso disso, daquilo outro, cuida do meu filho, cuida da minha filha, arruma um bom casamento para ele, para ela, cuida da minha esposa, cuida do meu marido, e essas coisas assim. E a gente esquece que nós somos discípulos para nos envolvermos na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo no mundo, naquilo que Deus está fazendo na comunidade. Tu está me entendendo, querido? Nós somos chamados a nos envolvermos na ação de Deus no mundo, assim como Ananias. Por que Deus precisou do Ananias? Para que Paulo tivesse a sua experiência de conversão completada depois de 3 dias. Eu não sei porquê, Deus podia ter feito diferente, mas imaginemos nós o que significou para o Ananias poder dizer assim, Paulo, meu irmão, eu vim aqui orar contigo. Ananias é colocado dentro da biografia de Paulo para que tanto Ananias quanto Paulo possam dizer assim, agora eu entendi o que é fé, agora eu entendi o que é conversão, agora eu entendi o que é encontrar-se com Cristo. A gente precisa entender que Deus tem uma tarefa para ti e para mim. E essa tarefa é
ir de encontro àqueles cujo coração arde por uma outra vida. E esse é o desafio que não tem pandemia, que não tem cenário, não tem situação que vai mudar. A ação de Deus e a ação dos cristãos. A sensibilidade para entender que para a evangelização acontecer eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos também dizer, Senhor, me dá a sensibilidade de perceber quem eu devo convidar para participar do grupo de casais, para participar do grupo de senhoras, para participar das atividades da igreja. Quem, Senhor, está com o coração ardendo? Quem, Senhor, está com o coração inquietado pela palavra? Quem, Senhor, está desejando uma vida diferente, mas não está encontrando? Quem, Senhor, me mostra? A ação de Deus. Não existe pandemia que pare ela. Deus está agindo, Deus continua falando, Deus continua inquietando, Deus continua desafiando, Deus continua presente, agindo no mundo. Mas a parte que tem sido deficitária nesse negócio todo é justamente a compreensão dos discípulos de Jesus, que nós somos chamados a ir de encontro e ouvir a voz de Deus. Por isso, se nos últimos dias, tu que é cristão, tu que é discípulo de Jesus, tem ouvido Deus falar para ti o nome de uma pessoa, te aproxima dele. Te aproxima dele. Te importa com ele, ora por ele. Sabe, a gente precisa ser instrumento na mão de Deus. Mas muitas vezes, Deus vai querer que tu também fales para que a pessoa para quem Deus está falando diga, não, isso é coisa de Deus, tem essa confirmação. Tu está me entendendo? A gente precisa entender que planos estratégicos, eles não são suficientes se nós não tivermos a ação de Deus e a compreensão de que também nós fazemos parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. A gente tem ouvido falar muito dentro da igreja de planejamento estratégico, Eu acho uma boa ferramenta, eu acho um bom instrumento, eu acho que ajuda a gente a organizar o trabalho, a dar fluidez, a dar, enfim, uma pegada diferente para o nosso trabalho como igreja. Legal. Mas não existe planejamento estratégico se não tiver discípulos altamente comprometidos com a missão de Deus. Não existe planejamento que vá dar certo se nós não entendermos que nós, enquanto discípulos de Jesus, estamos no mundo para ser bênção na vida do outro. E para deixar Deus nos usar para abençoar outros. Para deixar Deus nos usar para ir de encontro àqueles cujo coração está ardendo porque Deus está falando. Tu está me entendendo? É uma complementação, é uma ação de Deus intermeada pela ação do ser humano, conduzido pelo próprio Deus, o Senhor da igreja, que faz com que a missão aconteça. A missão acontece quando discípulos de Jesus desejam ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu, como pastor desta comunidade, como pastor da paróquia, eu tenho dito, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, para eu poder perceber o que tu estás fazendo, o que tu queres fazer, o que tu desejas fazer, para quem, Senhor, tu estás falando. E quando a gente ora dessa forma, Deus vai colocando em nossa vida pessoas cujo coração está ardendo e dizendo assim, tu pode me ajudar? O planejamento estratégico, ele é bom, mas o discípulo precisa ser melhor que o planejamento. O discípulo precisa ter o seu ouvido atento àquilo que Deus está falando, assim como Ananias. Ananias poderia ter dito assim, Deus, fala sério, eu não vou falar com Paulo. Não, me dá outra visão, essa não. Mas ele tem clareza que naquele momento, ele precisa ser instrumento de bênção na vida do Paulo. E ele vai. E quando ele vai, ele ora pelo Paulo. Os olhos de Paulo são abertos. Caem como que escamas, diz o texto bíblico. Paulo é batizado. E a partir daquele momento,
Ananias e Paulo se tornam irmãos, seguidores do mesmo Cristo. E Paulo se torna um instrumento precioso de pregação da palavra a judeus e a gentios. Queridos, o desejo de Deus na tua e na minha vida é que nós nos tornemos instrumentos de salvação na vida de outros. Se Ananias fosse apenas um bom religioso, que estava cumprindo apenas o seu ritual de oração, e não tivesse um coração sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando, talvez a história seria outra. Mas Ananias era verdadeiramente um discípulo. E queridos, é isso que nós temos que entender. Que a igreja só avança quando eu entendo que eu não sou e não posso ser um religioso. E temos conversado aqui, desde janeiro, nós temos conversado sobre o que distingue um religioso de um discípulo. O discípulo vai entender que apesar dos tempos serem difíceis, apesar dos desafios serem enormes para alcançar pessoas nos dias de hoje, ele vai se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Me dá a sensibilidade, me mostra o que tem que ser feito. O discípulo, ele vai entender que Deus tem um chamado para ele. Que Deus tem um chamado para ele. Se eu não me engajar na tarefa que Cristo dá à sua igreja, se eu não me engajar, Deus vai procurar outro discípulo que esteja disposto a fazer. Mas Deus vai fazer. Essa é a grande verdade. Se eu não estiver disposto a me engajar no reino de Deus, a me engajar na ação de Deus, a me engajar naquilo que Deus está fazendo, Deus vai procurar outro, só que eu não vou ter histórias para contar. Eu não vou ter histórias para contar e poder dizer assim: aquele lá, aquele irmão, aquela irmã, eu tenho uma história com ele. Aquele lá chegou à fé, porque a gente tem uma história assim, 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 assim juntos. Porque Deus me inquietou. Sabe, é muito bom a gente ser um cristão, um discípulo de Jesus, que pode ter histórias para contar de ação de Deus na vida da gente. Isso nos fortalece em primeiro lugar como discípulos. E isso também faz com que a gente deixe histórias no coração de outras pessoas, que talvez não poderiam ter entendido a fé, ou não teriam entendido a fé, se não fosse a ação dos discípulos. E se eu não me envolver com aquilo que Deus está fazendo na minha igreja, se eu não me envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo ao meu redor, se eu não me envolver com aquilo que Deus está fazendo no meu entorno, no coração das pessoas, sabe que isso pode gerar inclusive a morte da nossa comunidade? As comunidades morrem quando os discípulos não compreendem ou não querem compreender ou não simplesmente não fazem o que Deus está mandando eles fazer. O reino de Deus, a comunidade cristã, a presença de Deus no mundo ganhou mais um quando Ananias foi até na rua direita onde estava o Paulo. Agora, quando a gente não faz isso, a igreja vai morrendo. A igreja vai morrendo. Quando a gente não se envolve naquilo que Deus está fazendo, a igreja vai morrendo. Quando a gente não se envolve naquilo que Deus está operando no mundo, a igreja vai morrendo. Por quê? Porque outros vão fazer. Porque outras denominações vão fazer. Porque o agir de Deus não está preso à igreja luterana, meu querido. O agir de Deus está presente na igreja católica, na Assembleia de Deus, na presbiteriana, na batista. O agir de Deus está presente. Esse tempo de pandemia tem sido interessante porque lá em casa, minha esposa e eu, nós temos acompanhado algumas outras denominações e tem sido bênção o que a gente tem ouvido naquelas denominações para a nossa vida. E nesse sentido, o agir de Deus ele está presente no mundo. E se nós, como comunidade, não entendermos que é nosso papel enquanto discípulo participar daquilo que Deus está fazendo e pedindo um coração sensível para que a gente possa encontrar as pessoas cujo coração está ardendo, a nossa igreja pode morrer. A minha comunidade pode morrer. E isso talvez seja o fim da minha igreja, mas não o fim da ação de Deus. Tu está entendendo? Nós precisamos compreender que Deus nos chama para nos engajar naquilo que Ele já está fazendo. A gente precisa imaginar Ananias na sua velhice dizendo para os seus descendentes assim:
Lembra do Paulo? Pois é, eu orei pelo Paulo. O Paulo entendeu plenamente o Evangelho, porque Deus me usou para isso. Que história, gente, que história. Novos tempos, novos desafios, novas estratégias, contudo, a mesma tarefa, a mesma missão, o mesmo desafio. Participar daquilo que Deus já está fazendo. E eu te pergunto, tu está envolvido naquilo que Deus está fazendo? Tomara que sim. Deus te abençoe. Continua pensando nisso, continua meditando nisso, que essa palavra te alcance, que essa palavra te cative, que essa palavra te conquiste. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Antes de orar contigo, eu queria também fazer um convite. No dia 22 de maio, nós teremos aqui na nossa comunidade o nosso culto de gratidão. O culto de gratidão, ele acontece da seguinte forma, é um culto especial em que a gente, naquele dia, traz no culto a nossa oferta de gratidão pela vida, pela ação de Deus na nossa existência. E todos os valores arrecadados, eles têm um objetivo. No ano passado, nós abençoamos famílias através da doação de caixas de leite e de cobertores. Esse ano, em decisão do presbitério da comunidade, nós temos um projeto interno. Nós precisamos melhorar o sistema de som aqui da igreja, do templo e também do salão da nossa comunidade. E nós queremos te convidar a ofertar nesse dia, generosamente, para que a gente possa então ter um sistema de som novo, moderno, altamente eficiente, tanto aqui no templo quanto lá no salão da nossa comunidade. E nesse dia, então, a oferta que nós vamos levantar vai ter esse objetivo, fazer um investimento para que pessoas possam ouvir o Evangelho no culto, nas atividades da nossa comunidade, com qualidade, com qualidade. Essa é uma queixa constante de pessoas que já têm uma perda auditiva, que às vezes a gente não escuta, e aí a gente precisa investir num som bom, de qualidade. Tu é convidado a ofertar generosamente com esse fim. Naquele dia, também através das contas da comunidade, só manda um WhatsApp para a gente, depositei um valor lá, quero que seja usado para esse fim. Enfim, que Deus abençoe. E também nesse dia, depois do culto especial com a nossa oferta, nós ainda teremos um momento de comunhão de mesa, em que cada um de nós é convidado a trazer um prato. Como se fosse fazer um prato no domingo para a sua família almoçar. Pega esse prato, traz aqui para a igreja, queremos fazer um grande buffet, onde todos nós poderemos almoçar gratuitamente, tendo um momento de comunhão gostoso, onde o objetivo não é arrecadar dinheiro com isso, o objetivo é a gente ter comunhão de mesa. Por isso, traz aquele prato gostoso, aquela receita legal da família e vamos compartilhar, vamos ter um grande momento de comunhão, de confraternização, um grande reencontro. A gente está 2 anos sem poder fazer isso. Nós queremos ter esse grande reencontro, óbvio, com responsabilidade, né? Se tu está gripado, vem de máscara e tal, mas queremos ter um momento especial de comunhão, de celebração e de gratidão a Deus. 22 de maio, guarda na tua agenda, um dia bem, bem especial. Também, aproveitando, no dia 8 de maio, nós queremos dar início a uma série de pregações aqui na comunidade, tendo em vista o Dia das Mães. O Dia das Mães. Ao longo da próxima semana, nós estaremos fazendo a divulgação também da arte, dos temas, né? Mas vai ser surpreendente. Te garanto que vai ser surpreendente. Que Deus fale ao teu coração desde já por meio desta série de pregações que está vindo por aí. Te convido ainda uma palavra de oração. Senhor, obrigado que tu agiu na vida do Paulo, assim como tu ages hoje também na vida de tantas pessoas. Dá-nos a sensibilidade de perceber que nós, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a nos envolvermos naquilo que tu estás fazendo, para que o reino cresça, para que mais vidas sejam alcançadas. Talvez pessoas nunca chegarão à fé se não tiver a contrapartida nossa, no sentido de irmos ao encontro e dizer: posso te ajudar? Posso te ajudar a entender a fé?
E Senhor, usa-nos. Dá-nos a sensibilidade, dá-nos um coração que percebe, que sabe onde estão as pessoas que precisam da nossa ajuda para terem um encontro verdadeiro contigo. Obrigado que Ananias foi usado para abençoar o Paulo. Obrigado que o Evangelho alcançou o Paulo e transformou o Paulo. Obrigado, Senhor. Assim também seja conosco, aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas. Que o teu reino aqui avance e que nós, enquanto teus filhos e filhas, possamos ter um coração sensível àquilo que tu já estás fazendo. No nome de Jesus nós oramos e colocamos tudo diante de ti, pedindo sobre nós a tua bênção para esta semana. Amém. Eu desejo a ti um forte abraço, que a paz de Deus esteja contigo e que tu estejas conosco no domingo que vem. Lembrando, amanhã de manhã, ou melhor, hoje de manhã, nós temos culto aqui na comunidade presencialmente. Essa palavra que tu estás assistindo agora, ela é gravada, né? Deus abençoe tua vida. Hoje, domingo de manhã, 9h30, culto presencial, tu és muito bem-vindo. Um forte abraço, que a paz de Deus esteja contigo. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,